Boa tarde. Estamos aqui para mais um evento do CAU-MG, desta vez em parceria com a Casa Cor. Este ano, a Casa Cor inovou em função da nossa pandemia que todos estamos vivendo no mundo inteiro. O projeto da Casa Cor, Janelas Casa Cor, é um projeto inovador e o CAU tem muito orgulho de estar junto com esse importante evento que há anos está conosco em todo o Brasil. Este ano, todas as nossas discussões estão voltadas para a questão dos espaços, as questões das nossas casas, as questões dos nossos espaços urbanos. Então, essa temática também é a temática do evento de hoje. Hoje, estamos trabalhando aqui no CAU e em parceria com o nosso colegiado de entidades, o CCEAL, é o Colegiado de Entidade de Arquitetura e Urbanismo. Esse colegiado é composto por 3 entidades. A ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura Regional Minas Gerais, que é a ASBEA-MG, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Departamento de Minas Gerais, é a BMG, e o Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais, que é o SINARC-MG. No evento de hoje, quem está coordenando é a ASBEA-MG, e nós vamos tratar dessa questão dos espaços convidando 2 grandes arquitetas, a Ju Vasconcelos e a Paula Guimarães, que falarão conosco. Eu passo agora a palavra para a Juliana Grilo, da Casa Cor. É com você, Juliana. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer a participação do CAU, que está no seu 3º ano consecutivo com a Casa Cor Minas, trazendo sempre um conteúdo através de palestras muito bem organizadas e que são assim muito já esperadas pelos profissionais e pelos visitantes do evento. Quero dar boas-vindas a vocês aqui nesse espaço da mineraria, que está abrigando uma das 22 janelas do evento que está acontecendo esse ano, que se chama Janelas Casa Cor. Além da mineraria, que é esse espaço maravilhoso aqui, que levou a arquitetura da Ju Vasconcelos e que tem um espaço da Paula Guimarães, que fez a cozinha, nós estamos mais ainda nos 3 shoppings da rede Multiplan, que é o Pátio, o Diamond e o BH Shopping. Estamos na Casa Fiat de Cultura e no Sebrae. E nós estaremos esperando por vocês, então, ou para visitar essas vitrines, ou nas nossas redes sociais do evento, até o dia 30 de novembro. Muito obrigada. Quero dar a palavra agora para o Danilo, né? Obrigado, Juliana. Tá bom? É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Fernanda Basques, que é a presidente da Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, a Regional Minas Gerais, ASBEA-MG, que coordena o evento de hoje. É com você, Fernanda. Obrigada, Danilo. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesse evento dentro da Casa Cor, né? A gente está fazendo um evento dentro desse evento, Janelas Casa Cor, para a gente discutir o papel da arquitetura no bem-estar das pessoas, na vida das pessoas. Então a gente trouxe essas 2 arquitetas, agradeço a Ju Vasconcelos e a Paula Guimarães. Elas vão estar aqui falando conosco. A Jo, do ponto de vista mais macro, falando da cidade, dessa intervenção aqui do espaço da mineraria e de outros projetos dela. E a Paula falando com esse olhar dentro da casa, a casa viva, a casa dinâmica, como que a casa desempenha esses vários papéis agora sendo protagonista da vida das pessoas. Trouxemos presencialmente as arquitetas, é claro que com todas as normas de segurança. A gente conseguiu um sofá aqui na mineraria, que é o projeto da Jo, incrível, que coube todos nós, né? E coube com segurança, com o distanciamento necessário. Então eu passo a palavra primeiro para a Jo, que vai apresentar para a gente a palavra 4º movimento, abordando a relação da sua arquitetura para a cidade, apresentando projetos recentes e o projeto da Filarmônica e da mineraria, que é o local que a gente está aqui. Eu aproveito para convidar a todos para conhecer o local. A partir de hoje vai estar aberto ao público, inclusive o restaurante vai estar aberto. E é um espaço muito bacana, de boa arquitetura, que eu acho que vale a pena conhecer. E conhecer também a janela da Paula Guimarães. Jo,
você com a palavra primeiro, depois a gente continua com a Paula e vamos fazer um debate bem descontraído também, gente, depois, tá? Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, me sinto bastante honrada. Obrigada à Casa Cor, que fez um trabalho extraordinário este ano. Mesmo com a pandemia, eles estão brilhando, como sempre. Obrigada ao CAL, ao colegiado e a todos aqui presentes, que estamos aqui hoje, né? Que viemos aqui para fazer um bate-papo com vocês. Eu tenho meia hora para falar, eu sou um pouco prolixa, então eu vou tentar assim, resumir o máximo possível. Eu trouxe umas imagens só para... Eu não vou falar dos projetos que eu trouxe todos, porque não daria tempo. Eu trouxe umas imagens que vão sendo transmitidas e a minha fala chama Quarto Movimento, porque a minha trajetória, a nossa trajetória do escritório, eu dividi em 4 períodos, em 4 movimentos. É como se fosse uma sinfonia de música clássica. Normalmente, os compositores, eles fazem 3 ou 4 movimentos. Mas, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven tem um quarto movimento. Então, o quarto movimento, gente, é a minha hora, é meu pedaço. O primeiro período, o primeiro movimento, foi de 67 a 80, com o arquiteto Eulo Maia, com o qual eu trabalhei durante 30 anos. Depois veio o segundo movimento, o segundo período, de 80 a 90, e tínhamos um escritório junto com o Silvio Podestá. E depois o terceiro período, que foi o Eulo e eu novamente, com o novo escritório, e trabalhamos juntos até 2002, quando ele faleceu. Então, de 2002 até 2020, eu estou chamando esse período de quarto movimento. Sou eu, comigo mesma, e com alguns colegas que eu venho trabalhando muitas vezes em alguns projetos. Vamos passando rapidamente as imagens, mas eu vim mesmo aqui para falar sobre o projeto de restauração da mineiraria e um pouco sobre a Orquestra Filarmônica também. Bom, com relação... vamos lá? A gente não vê o que está aparecendo. 4 movimentos, então, as primeiras imagens. Eu coloquei o leite. As primeiras imagens pode ir passando consecutivamente, pode ir passando, até chegar na orquestra. Bom, eu vou falar primeiro aqui dessa casa. Quando nós fizemos o projeto da Orquestra Filarmônica, nós fomos 3 arquitetos. Fui eu, o Rafael Ianni, e a sala propriamente dita foi projetada pelo arquiteto José Augusto Nepomuceno. Foi um projeto complexo demais, e para chegarmos nisso que nós hoje vemos, não sei se todos conhecem a sala da orquestra e o prédio da orquestra, nós fizemos 10 estudos, 10 variações de estudos, até chegarmos no que está aqui hoje construído. Arquitetura como infraestrutura. O que seria isso? É uma arquitetura que você deixa ela muito flexível, com uma estrutura mais racionalizada, para que vários usos possam ser feitos independente de grandes modificações. Então seria assim quase uma generosidade arquitetônica. Foi o que nós fizemos aqui. Tivemos que reforçar a estrutura, porque a parte posterior da casa estava afundando. Retiramos as paredes, rebaixamos aqui uma parte em laje com relação ao telhado, que é de telha francesa, para poder receber a infraestrutura de caixa d'água, o futuro ar-condicionado e outras infraestruturas que serão necessárias para o bom funcionamento do que vai ser aqui, que será restaurantes, né? Que serão alguns restaurantes. E também deixamos as marcas na laje das paredes existentes como uma leitura daquilo que foi um dia. Isto é o convívio entre a tecnologia e o antigo. Tivemos que rebaixar também muito o pé direito embaixo, no porão, porque era muito baixo. As solitárias eram super pequenas e super baixas, muito deprimente. E esse vazio nós deixamos para ampliar o espaço vertical. Todas as esquadrias foram trocadas, porque eram todas de basculante,
ou esquadrias de ferro batido, trocamos por madeira baseados na leitura de prédios ecléticos, como os da Praça da Liberdade, por exemplo. Então nós tomamos como referência e deixamos todas as aberturas. As laterais e o fundo já não existia mais a fachada e nós então mantivemos a mesma volumetria, com o mesmo tipo de cobertura, porém com vidraças mais amplas para dar uma visão melhor do terreno e dos jardins da orquestra. A Orquestra Filarmônica, ela também é um projeto de mais ou menos 38 mil metros quadrados, contém a sala que tem uma lotação de 1.600 pessoas. O palco é um palco móvel, foi um projeto super complexo porque, na verdade, a acústica de uma sala de orquestra, de música, ela não vem com os acabamentos, ela vem com a forma. Então nós recebemos dos arquitetos da Acústica e Sônica, que é uma empresa americana, cujo braço no Brasil é o arquiteto José Augusto Nepomuceno, nos forneceu a caixa para trabalharmos o entorno, todo o entorno da orquestra, com os seus apoios, com as suas necessidades, com os camarins, enfim. E nós trabalhamos a vida inteira, já parecendo que já era uma pandemia, porque nós sempre cuidamos muito com esse cuidado ambiental, com essa sustentabilidade, com a insolação, com o cuidado com o meio ambiente, com uma leitura pertinente com o entorno existente. Então, a orquestra, ela tem vários espaços, como as salas de ensaio, como a sala da orquestra, como a parte administrativa da orquestra, e toda a estrutura da sala é independente das demais estruturas, porque ela não pode ter vibração. Toda a sala está sobre molas e todos os pilares que comunicam com a garagem, eles estão revestidos com um colchão de ar e depois tem mais uma parte de alvenaria para poder isolar completamente esta sala de qualquer tipo de barulho externo ou trepidações. Enfim, foi um projeto complexo e é bacana porque eu gosto de trabalhar com esses projetos institucionais, porque você trabalha não para um cliente, você trabalha para a comunidade, para a cidade, para todo mundo. E realmente as pessoas frequentavam, agora por pandemia estamos voltando, aos poucos com os concertos. E vou passar então aqui rapidamente para vocês, não vou explicar porque não vai dar tempo, as plantas da orquestra, que nós temos aqui as garagens, os andares de apoio. Aqui já começa o subsolo da sala da orquestra. Aqui já tem um andar técnico, esse é um andar técnico. Aqui já é o primeiro nível da sala, ela tem vários níveis, ela é como se fosse ela é cheia de platôs e todos os platôs se intercomunicam e o palco praticamente fica centralizado. Então as pessoas estão muito próximas dos músicos e do maestro. Isso é interessante. E ela tem uma acústica que foi considerada uma das melhores da América. Bom, aqui é o pergolado. Para reunir, imagina, essa viga é a viga que vence o vão da sala da orquestra, que tem 38 metros de vão. É uma viga de 3,5 metros de altura. A sala é revestida externamente por um forro acústico, que é todo em metal perfurado, com várias camadas de materiais acústicos, e alguns pássaros foram pintados aí para remeter aos pássaros mineiros. E esse pergolado, ele foi feito para fazer uma reunião
entre os dois prédios, aliás, os 3 prédios, incluindo essa casa, mineraria, para as pessoas permanecerem com bem-estar ambiental. Ele faz sombra, ele acolhe melhor, ele ilumina a noite. Essa casa que nós estamos aqui, que hoje funciona a mineraria, está dentro do terreno da Orquestra Filarmônica. É uma casa de estilo eclético, bem típica das construções originais de Belo Horizonte, e ela foi construída no final do século XIX, início do século XX, para ser a primeira prisão construída em Belo Horizonte. Então aqui funcionou uma prisão. A princípio, durou muitos anos essa função aqui nessa casa. Depois que construíram o outro presídio, que ela mudou, e a casa ficou abandonada e veio depois o Detran. E aqui o Detran ficou vários anos. Aqui tinha um pátio enorme de recolhimento de carros. O meu carro mesmo já veio para cá muitas vezes. E eles construíram muitas coisas aqui nesse terreno. Inclusive tinha até uma capelinha, construíram um auditório, uma parte como se fosse alojamentos grandes, muitas construções. Isso foi demolido quando nós recebemos o terreno. O que tinha restado era esta casa, ainda com uma construção aqui à minha direita, que era o auditório. E a casa, ela tem 750 metros quadrados cada andar. Isto é, 1.400 metros quadrados tem a casa como um todo. Ela não tinha escada interna, a escada era externa. Para você vir ao segundo andar, tinha que sair, subir uma escadinha e chegava aqui dentro. E ela era toda subdividida, na verdade, era uma grande gambiarra. Aí, a princípio, no programa fornecido pelo governo para fazer a orquestra, era somente colocar a Orquestra Filarmônica. E essa casa seria dedicada, a princípio, a uma pequena escola de música. Mas depois incluíram o prédio também, que é uma instituição do governo, a Rede Minas de TV e a Rádio Inconfidência. E nós então, foi resolvido que essa casa então seria utilizada de formas variadas, seria como se fosse um espaço multiuso. Poderia ser restaurante ou outros usos que se quisesse dar. Essa casa é tombada pelo município, apenas a fachada frontal, que sobrou, que ficou, que restou quase intacta. O resto era todo subdividido e a laje era completa em todos os 2 andares. Então nós tivemos que restaurar e intervir de uma maneira mais radical aqui dentro. Nós criamos a escada interna, claro, deixamos um grande vazio central para se fazer uma comunicação, porque a ideia seria embaixo um restaurante mais informal ou uma lanchonete, e aqui em cima seria restaurante ou bistrô, para as pessoas virem após os concertos da orquestra. E a parte de baixo é ligada ao jardim, que poderia ter mesas ao ar livre, enfim, aproveitar bastante esse espaço como um novo espaço de lazer de Belo Horizonte. Nós então construímos a orquestra, cujo projeto de arquitetura foi feito por mim, pelo Rafael Iani e pelo arquiteto José Augusto Nepomuceno, que é o diretor de uma empresa chamada Acústica e Sônica, uma empresa americana. Ele é o braço brasileiro em São Paulo, então ele que fez a parte da sala toda, e nós fizemos todo o apoio da orquestra para o bom funcionamento da mesma. Esse espaço aqui, mineraria, as janelas eram todas de basculante, de metal, de metalon. A casa estava em péssimo estado de conservação. Então, nós, baseados na tipologia da Casa Eclética de Belo Horizonte, como, por exemplo, os palácios e as secretarias da Praça da Liberdade, que também nós trabalhamos ali, nós fizemos as aberturas, quer dizer, as aberturas existiam
Refizemos as aberturas com as esquadrias todas em madeira de lei. Rebaixamos o centro, onde existe o vazio que nós criamos, com uma laje de concreto, aonde deixamos o resquício das paredes existentes para se ter uma leitura didática de como existia aqui as paredes, como que elas eram. E embaixo, na parte inferior, no porão, onde tínhamos as solitárias, eram 3 solitárias minúsculas, sem janelas, uma coisa assim muito baixo astral, o pé direito muito baixo. Então nós escavamos um pouco na fundação, que a fundação é de pedra, aquele tipo de fundação espraiada, que vai espraiando, rebaixamos o nível para fazer embaixo um aproveitamento espacial. Então, a verdade, a casa, ela ficou completamente interligada a todos os ambientes. Os sanitários existentes nós deixamos, reformamos e deixamos uma infraestrutura para receber qualquer tipo de utilidade, ou restaurante, ou eventos, enfim. A exploração agora é de quem vier para fazer como nós fizemos esse prédio, como se fala, arquitetura como infraestrutura. Você deixa um espaço bem generoso, com uma estrutura mais racional, para que se possa mudar as funções ao longo do tempo, como acontece com quase todos os imóveis existentes. Quanto à orquestra, dado a volumetria interna da sala, que foi dada pela acústica e sônica, nós então fizemos todo o entorno, todo o prédio da orquestra, da rádio, da TV, baseado num programa de necessidades que foi feito também pela acústica e sônica. Para criar um ambiente de microclima agradável para as pessoas e também um ambiente de lazer, porque o bairro é um bairro muito árido, ele é um bairro hospitalar praticamente, com muito pouca área de lazer, nós então fizemos uma grande praça que une os 3 prédios, o prédio da orquestra, o prédio da rádio e TV e o prédio da mineiraria. E para fazer essa união e esse condicionamento, o sombreamento, nós criamos um grande pergolado que faz a união dos prédios e que ali você pode usufruir da praça com um pouco de sombra, com um pouco mais de qualidade de vida. Então é como se é um espaço público e nós não deixamos cercar esse quarteirão. Houve pedidos, houve insistência, houve pressão, mas a gente foi duro, nós não deixamos fechar esse quarteirão como ele era antes. Isso é para todos. A orquestra, ela tem um projeto educativo que é para todos. E a mineiraria, eu também gostaria que vocês viessem para ver o que é um restauro, que é uma intervenção arquitetônica numa casa do século passado. E venham também para a orquestra, que a orquestra já retornou e está com os concertos de quinta e de sexta. E para nós é uma alegria ter esse espaço. Eu fico honrada de estar aqui com todos vocês hoje e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Ok? Muito obrigada. Obrigada a você, Jo. É um espaço mesmo, gente, só conhecendo e vivenciando aqui para poder ver a qualidade espacial mesmo, a qualidade de espaço urbano que a gente tem aqui. Convido a todos vocês para virem conhecer. Seria ótimo a gente fazer também uma visita guiada depois, hein, Jo, com arquitetos interessados, porque a orquestra tem muitas questões técnicas envolvidas, né, muitas soluções. A gente tem aqui um pouquinho de arquitetura, de cada arquitetura. A gente tem um desenvolvimento de área interna, um detalhamento de arquitetura de interiores, tem um detalhamento técnico acústico, um detalhamento técnico de isolamento, de estrutura, tem restauro. Então, assim, tem várias atuações do arquiteto num único lugar. É um acervo mesmo da arquitetura, um presente que a gente tem para Belo Horizonte. Sim, a orquestra inclusive vocês podem entrar em contato, que a orquestra tem uma programação que é uma visita guiada.
Visita técnica guiada. Que bom, excelente. A gente vai ver isso aí para um próximo evento. Tá certo. Obrigada. A Jo volta daqui a pouquinho com umas perguntas que a gente vai fazer também. Agora a gente vai conversar com a Paula Guimarães. A Paula é a arquiteta responsável aqui pela janela que está aqui dentro da mineraria. É uma janela que é a Viva Cozinha, que é uma cozinha também que foi feita com todo cuidado. Ela vai explicar para a gente aqui, porque para não interferir, né, nessa joia da arquitetura aqui que a gente tem. Então foi feito com todo cuidado pela Paula. Paula, fica à vontade. A palestra da Paula, a gente vai fazer um bate-papo mais descontraído. Eu vou tentar perguntar também, a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas, saber como que ela trabalhou nesse espaço. É o espaço vivo e dinâmico da casa, né, gente? Que agora a casa assume esse protagonismo aí na nossa vida. Então a Paula vem falar aqui como que a casa, então, como que ela vê essa adequação da casa, desempenhando esses múltiplos papéis aí. Obrigada. Paula, fica à vontade. Obrigada pelo convite, Cal, Casa Cor. É um prazer estar aqui hoje, né, junto com a Jo, que projetou esse espaço maravilhoso aqui, a mineraria, que foi um prazer para mim também fazer um espaço da Janelas Casa Cor aqui dentro. E eu projetei uma cozinha, que é Viva Cozinha, a Fernanda acabou de falar. Eu queria mostrar algumas fotos para eles, a gente pode mostrar? Eu pensei em criar um espaço que as pessoas pudessem redescobrir prazeres através da culinária durante a pandemia, né? Então eu abusei de muitas texturas, de cores, de formas. Eu acredito que as cores têm uma grande influência nas nossas sensações, as texturas, os materiais. Então eu utilizei materiais como o granito granito escovado da bancada. A frente da bancada foi toda revestida em palhinha, né? Em palhinha natural, são materiais que valorizam a simplicidade, traz aconchego para o ambiente. O teto do ambiente foi todo revestido com uma fibra natural, né? E eu coloquei umas ripas de madeira que elas se apoiam nas ripas do fundo das paredes e sustentam as prateleiras do fundo, que trazem cor, trazem vida para o ambiente, né? Nas prateleiras eu coloquei vidros com especiarias que são utilizadas na culinária. Nas laterais do ambiente eu fiz uma referência ao quintal de casa, porque acredito que essa cozinha, as pessoas que estão vivenciando muito mais esse espaço durante esse momento que a gente está, desperta essas sensações, traz esse aconchego, né? A memória afetiva traz um conforto. Então eu fiz referência ao quintal de casa, coloquei pés de laranja, de limão, de mexeriquinha. No fundo da bancada, vasos de alecrim, que estão sempre ali ao alcance das mãos de quem estiver cozinhando. E é isso. Eu achei muito bacana. Eu acho que a cozinha, ela tem ela está dentro, né, da vida do mineiro. O mineiro vivencia muito essa questão da cozinha, da casa da avó. Quis fazer uma cozinha com essas características bem fortes, mineiras mesmo, e que trazem essas memórias de casa de vó, de aconchego, porque isso traz uma alegria, um conforto para o espaço, né? O dia que eu entrei, eu tive uma sensação assim, acho que despertou várias sensações. Tem as texturas, a cor, essa textura do teto com palha. E o que eu achei bacana é que eu tive a sensação que você fez uma caixa dentro da caixa que existia. Então você refez uma estrutura dentro das paredes que existiam ali. A proposta dessa cozinha, a Jo até vai saber dizer melhor, é uma cozinha escola também, né? Que essa é a intenção deles darem alguns cursos aqui. Então, uma cozinha industrial, né? E nesse momento eu acho que eu tinha que trazer um aconchego dentro desse espaço, né? Cores que aquecem mesmo o ambiente, essas texturas que despertam essas sensações em quem está ali. A gente imagina até o cheiro, né? Dessas especiarias, cheiro dessa de café, laranjinha, dessa mexeriquinha. Pois é. Isso é uma delícia mesmo. Eu acho que a casa tem esse papel, né, gente, de desempenhar o bem-estar, de favorecer o bem-estar das pessoas.
E a gente sentiu, Paula, nesse momento de pandemia, uma grande busca das pessoas. Com certeza. Por realizar pequenas mudanças que fossem, mas mudanças que fossem significativas ali. Sim. No dia a dia. A gente viu muitas pessoas reformando cozinha, reformando sala, reformando varanda, as pessoas querendo um pouquinho de natureza dentro de casa, todo mundo estava sentindo falta. As pessoas estão vivenciando mais a casa como nunca, né? Isso é muito interessante. E teve uma busca grande por nós, né, pelos arquitetos, para darem essas respostas, para ajudar as pessoas a construírem esse espaço de bem-estar. Com certeza. A primeira pergunta que eu te faço, então, que importância é essa, né, da casa na vida das pessoas? A casa, ela tem essa capacidade mesmo de influenciar o bem-estar, a alegria mesmo, a condição de saúde mental, psíquica da pessoa? Claro, com certeza. Até mesmo criei esse espaço pensando nisso, né, em despertar mesmo esses sentimentos, né? A casa é o lugar que a gente mais quer estar, né? A gente volta, sai do trabalho estressado, cansado, e a gente busca conforto, acolhimento. As pessoas estão vivenciando mais a casa, e essas demandas surgiram com muita intensidade nos últimos tempos, porque a casa agora não é só moradia, né? A casa tornou escola, tornou trabalho, e a gente tem que adaptar a essa nova realidade, né? Criar um espaço que consiga todo mundo vivenciar. Além do mais, ela tornou ambiente de lazer das famílias. Então a busca das pessoas hoje em dia é readequar os espaços, né? Criar layouts mais dinâmicos, que não sejam tão engessados, que as pessoas possam vivenciar ali todas juntas, mas cada uma com a sua função, né? Eu acredito que daqui a um tempo a gente não vai mais projetar quarto, cozinha, sala numa casa. A gente vai projetar as atividades que são exercidas ali dentro, né? Que é comer, dormir, relaxar, ficar com a sua família, com quem a gente ama, e vai ser tudo em função disso que a gente está vivenciando agora, né? Isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque é um desafio, né, para nós arquitetos darmos essas respostas desses múltiplos papéis aí, dessas múltiplas funções que estão dentro de casa. É claro que a gente vai retomar, vai voltar para o escritório algum dia, para as escolas também, né? Mas a gente está valorizando mais o estar. Mas só essa oportunidade que a gente tem de estar em casa e também de casa estar no trabalho, estar na escola, essa vida mais híbrida, a casa tem que comportar adaptar isso, né? a isso, né? E muitas vezes até com soluções mais práticas, né? Às vezes eu estava vendo aí uma cliente perguntando, será que a gente pode colocar um biombo aqui para setorizar o escritório e tudo? Então a gente vai readequando, né, a essa nova demanda mesmo, que vai voltar, né? Assim a gente espera, mas as pessoas estão valorizando mais o ambiente de casa, que é o que traz bem-estar pra gente, né? Que aquece nosso coração mesmo quando a gente chega em casa. A gente quer um espaço aconchegante, confortável, que a gente possa curtir com a família mesmo e relaxar, né? É isso aí. Quais são essas respostas que nós daremos aí, né, no planejamento da cidade, das casas? O que a gente pode esperar da atuação do arquiteto? A gente viu que o arquiteto está sendo muito demandado, né, pelas pessoas e tudo. A gente tem respostas a dar tanto no nível urbano, tanto até chegar na casa. Então a gente vai do macro ao micro, com todas as especialidades que o arquiteto, né, tem, e cada um se dedica. É claro que um arquiteto não dá todas as respostas, né, mas a gente poderia dar essas respostas aí. Mas o que vocês esperam que essa crise, esse momento que a gente está vivenciando de pandemia e essas transformações vão influenciar na nossa profissão daqui para frente? Quais são os desafios que a gente vai atuar? Bom, eu acho que são grandes, enormes desafios, porque nós temos que não só perceber que a cidade está completamente errada, nós temos problemas gravíssimos com a própria cidade que a gente vive, todo mundo tem, né, que prioriza o carro, prioriza o individualismo, né? Não temos transporte público, não temos políticas públicas, nada. Então eu acho que o negócio é mais alto do que a arquitetura só. Claro que ela ajuda a resolver, mas é pensar em espaços mais abertos, pensar em praças, pensar em deixar um pouco os carros de lado e dar mais chance ao pedestre,
apesar da cidade de Belo Horizonte é uma cidade difícil para pedestre, mas nós temos condições de melhorar todo esse aspecto, né? Mas dependemos também das políticas públicas, claro. Tá certo? Assim, você resolve quando você tem um cliente, ou você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa institucional que possa ajudar. Mas isso, essa compreensão que a gente passou a ter mais aguçada, vai ser bom, porque vai abrir mais, os espaços serão mais abertos, nós teremos que conviver mais com a natureza, respeitar mais a natureza, né? Utilizar materiais menos agressivos, que demanda menos poluição, enfim, nós temos que pensar planetariamente. Sim. E não individualmente, né? É um exercício que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer, né? Vai ser, eu acho que eu vou entrar no meu 5º movimento. Pois é. Ótimo. Esse movimento de ressignificação, como a Paula falou, é uma palavra muito de resiliência, né? De reinventar. Com certeza. Né? É uma palavra muito assim adequada, eu acho, para o momento que a gente está vivenciando. A gente tem desafio de todos os níveis, né, gente? Né? Evidenciamos aí com esse momento de pandemia problemas de moradia graves, problemas assim, negligenciamos questões arquitetônicas durante anos, né? Fomos fechando nossos espaços abertos, fomos impermeabilizando nossas cidades e tudo. E aí a gente chega nesse momento que a gente vai precisar dar essas novas respostas, né? Para fechar, eu queria que cada um de vocês falassem um pouco. Eu queria que você falasse, Paula, dessa oportunidade, né, de estar com uma vitrine Casa Cor, uma janela Casa Cor, e o que isso significa nesse momento. A Casa Cor, gente, ela trouxe uma possibilidade de utilizar espaços que estavam ociosos em shoppings. Foi assim uma jogada de mestre, eu achei assim que trouxe vida para esses lugares, porque nós, né, vivenciamos essa pandemia e a sensação de entrar no shopping e ver os espaços fechados, a angústia que isso gera, ver as lojas fechadas na rua, a angústia que isso gera, ver as pessoas morando na rua. Então, assim, participar desse momento, que é um momento histórico, né? Qual que é a sua sensação de estar? Foi um desafio participar de uma forma virtual, mas que no final eu vi que era a melhor maneira para o momento, né? E eu tive a oportunidade de conhecer esse espaço maravilhoso que eu não conhecia antes também, que eu entrei aqui e falei, nossa, estou alucinada com esse lugar, e que traz também essas memórias afetivas, esse aconchego. Então eu quis criar um ambiente aconchegante mesmo, que mesmo virtualmente as pessoas pudessem vivenciá-lo, né? A chefe Agnes Farkas Vogue vai fazer algumas lives aqui, ela tem feito, desenvolvendo algumas receitas, e eu acho que mesmo à distância isso traz um aconchego, né? Para cada um, para ressignificar mesmo, para aproveitar desse momento e buscar prazeres na culinária, né? É isso aí. Ô Jô, e a sua fala, o que você acha? Qual que é o nosso desafio? E eu tinha feito uma pergunta para você, que era da questão da importância dos espaços urbanos, né, na qualidade de vida das pessoas, porque a gente, igual eu tinha falado antes, o dia que eu me apropriei disso daqui, que eu fui conhecendo os cantinhos, subi a escada ali, a escadaria e tudo, eu me senti assim, num espaço com uma qualidade incrível, que muitas vezes é pouco percebido e pouco utilizado pelas pessoas. Então eu queria deixar mais uma vez o convite e deixar a sua fala aí, da importância desse espaço para a nossa cidade. Olha, eu valorizo demais os espaços públicos. Inclusive, eu acho que o arquiteto poderia ter ganas de pegar esses espaços e sempre oferecer alguma coisa, de alguma forma, porque tem que amarrar esses espaços, e são áreas que não são muito trabalhadas, muito cuidadas, né? Não só porque a gestão normalmente é pública, né? Mas assim, amarrar os espaços públicos de forma que a cidade fica generosa. Então, por exemplo, vivenciamos a Praça da Liberdade, que era uma praça, que era uma feira.
tirou-se a feira e se transformou num lugar de encontro, de passeio, de crianças, que é uma delícia. Né? É um lugar turístico, vamos dizer assim. Você quer passear, vai à praça, no Natal vai na praça. Aqui foi a mesma coisa. A ideia era oferecer, além da orquestra, dos prédios, uma praça. E nós tínhamos área para isso, áreas boas para isso. Claro, tem um desnível de 14 metros, que é muito grande, da rua para outra. Então, dá para cansar de subir a escada. Então, gente, como a acessibilidade pode ser feita através da garagem, que o elevador sai direto na praça, porque tem um elevador na garagem que sai direto na praça. Ele é aberto ali para a pessoa ir na praça. Ou a pessoa vai pelo passeio, ou então temos também na escadaria uma cadeira, né, que eleva as pessoas com deficiência, com dificuldade motora. Agora, o desnível, você pode... Ali uma rampa não daria, porque 14 metros, eu ia lá e voltar a fazer uma rampa. Então nós temos a escadaria, porque ela foi feita também uma parte como anfiteatro. Mas é uma delícia de espaço. Porque o anfiteatro, a orquestra se propôs, a gente plantou uns ipês ali, bem na entrada assim, formando um quartelzinho assim de ipê. Ali são ipês amarelo e rosa, eu acho. Ali pode ser feito montar um palco e pode ser feito os concertos ao ar livre, debaixo dos ipês, da primavera. Aí você senta ali debaixo, ali no anfiteatro. Lá na frente a gente fez um gazebo que não está funcionando ainda, não sei porquê, que era para ficar ali como se fosse você ler o seu jornal, sua revista, o seu livro, sentar numa mesinha, tomar uma água, tomar uma cerveja, para ficar na praça, para a praça ser utilizada. Como ainda não tem esse movimento, porque ainda não tem uso lá em cima, eles já estão cogitando de começar a fazer alguma atividade ali. Quando a orquestra toca, por exemplo, externamente, ela toca na praça. Vocês já vieram. Antes tinha no domingo, né? Uma delícia, né? Uma delícia. E se tivesse aberto o gazebo, né? A gente não tem tantos espaços assim para curtir aqui, né? Então, assim, eu gosto muito de oferecer, assim, todo projeto meu, até residencial, eu ofereço sempre uma coisinha que não é individual. Assim. Uma gentileza coletiva. Sim, eu acho que a gente... Eu acho isso muito importante. Uma coisa que me marcou da sua fala foi essa questão dos muros, de não fechar, né? A gente tem essa preocupação, você vê os espaços, os empreendimentos, todos com muro fechado, gradil fechando. Paredes e muros. E a gente, isso dá uma falsa sensação de segurança, porque na verdade quando você isola, quando você fecha, é muito mais inseguro, né? Você anda aqui no quarteirão aqui ao redor, que é do Exército, o tanto que é perigoso e inseguro por ser todo fechado. E é uma região de segurança, né? Mas é o problema que a gente tem. São esses fundamentos, né, urbanísticos e conceituais que a gente tem que falar e ir tentando mudar a cabeça das pessoas para que a cidade tenha um produto seja menos hostil, seja mais de convivência, mais de troca. Eu vou chamar o Danilo para a gente encerrar aqui. Esse bate-papo foi delicioso. Eu agradeço muito a sua presença, Jo, a sua presença, Paula. A disponibilidade de estarem aqui presencialmente. A gente sabe que estamos num momento, né, difícil, mas assim, a gente tomou todos os cuidados aqui, estamos com distanciamento, todo mundo com a máscara do lado, porque quando a gente se aproxima, a gente coloca a máscara. A nossa equipe técnica aqui está com 4 pessoas também com máscara, todo mundo tomando todos os cuidados. Então eu quero agradecer ao Cal, agradecer vocês, arquitetos, foi uma delícia de papo. E agradecer ao Danilo, que sempre é nosso parceiro aí, agradecer a Casa Cor por abrir essa janela para nós da Asdeia estarmos aqui falando de arquitetura. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Jo. Obrigado, Paula. Foi muito bom esse momento aqui com vocês. Eu acho que as adversidades que a gente passa, os problemas que surgem, são para a gente superar e para criar soluções criativas em cima deles. Aliás, afinal, somos nós 4 arquitetos e trabalhamos com criatividade o tempo inteiro, né?
Então a gente tem que aproveitar essas questões para criar novas formas de trabalhar, novas formas de conviver, novas formas de projetar. E essa iniciativa da Casa Cor é muito importante para não romper com o processo que tem anos que é em andamento. A gente teve uma nova forma de ver, uma vitrine, essa questão de janelas foi uma solução muito brilhante e podem contar com o CAL como parceiro sempre. Eu agradeço muito as entidades que compõem o CEAL do CAL-MG, a equipe toda da Casa Cor que trabalhou e a equipe do CAL, que sem eles era impossível fazer esse evento, tá? E muito obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa tarde para todos nós. Obrigada. Obrigada, gente.